Bom dia, meu caríssimo amigo. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas. E Deus possa estar derramando copiosas e ricas bênçãos no seu lar e na sua família. A pedido de um jovem seminarista, primeiro ano de seminário teológico, o irmão Fábio, que tem perguntado algumas vezes no Facebook, não tem tipo para perguntar ou para responder a algumas perguntas, mas vai lá. O que o irmão, aliás, esse assunto nós nas igrejas batistas que utilizamos na escola bíblica dominical, na revista Palavra e Vida, domingo que vem, a lição de número 2, em minha igreja vai estudar esse assunto. Deus pode se arrepender? Ou Deus se arrepende como arrepende o homem? Parece que eu estou me lembrando das primeiras aulas do seminário, ou que eu estou no primeiro ano do seminário, quando nós abordamos esse assunto. Há muitos textos aí a serem abordados. Gênesis 6, versos 5, 6 e 7, Jonas 3:10, Malaquias 3:6, segundo livro de Samuel 24:16, 1 Samuel 15:11, Jeremias 18:7 e 8, Êxodo 32:14, Números 23:19 e Tiago 1:17, onde Deus fala aí de ter se arrependido de ter criado o homem. E Tiago fala como conciliar ou coadunar essas duas dicotomias. Ou seja, em teologia e em filosofia, a palavra dicotomia quer dizer duas doutrinas que aparentemente divergem, ou se opõem, ou entram em contradição ou choque. Como uma parte na Bíblia diz que Deus se arrepende, e a outra parte, Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que Deus não se arrepende, porque ele não há mudança de variação. Deus é imutável, então cairia em choque com o atributo de Deus chamado imutabilidade, ou seja, ele não muda. Ocorre que na teologia de um teólogo e antropólogo austríaco chamado Rudolf Steiner e R.A. Torrey, ele cunhou um termo que se explica chamado antroposofia ou antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos, meramente humanos, como ira, raiva, arrependimento, remorso, culpa, a Deus. Visto que Deus é soberano e Deus é eterno e imutável. Eu já explico Deus, então volto à pergunta do autor. Deus pode se arrepender? Não. O que se usa aí o termo é a palavra Enahem e Nahan. E a palavra para arrependimento humano, quando se trata do arrependimento do humano, os hebreus usam a palavra shuv ou metanoia ou
metanoem, que vem da raiz metanoeite, que é voltar, mudança de disposição, mudança de propósito, etc. Ocorre que Deus não é indiferente ao seu redor. Ele age e reage. É a explicação do teólogo, professor de Velho Testamento no seminário, de hebraico, aramaico e línguas originais semitas, Elber C. de Matos, que também era reitor do seminário. Deus age e reage conforme a sua justiça e conforme os seus planos ou propósitos. Moralmente, Deus não tem do que se arrepender. Seu caráter é imutável. Por uma simples razão, Deus não pode se arrepender porque ele não tem culpa como ser humano. Deus é um Deus santo e admitir que Deus se arrepende, filosoficamente, biblicamente e psicologicamente falando, eu estaria dizendo, em outras palavras, nada mais, nada menos, que Deus é falho. Deus é passível de erro. E a Bíblia fala categoricamente, veementemente, que Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é reto, Deus é puro, Deus é imutável. Então ele não tem o arrependimento que nós seres humanos temos. E também com relação à fraqueza de caráter. Admitir que Deus se arrepende, admitir que Deus há uma falha no seu caráter santo. Então Deus caminha com a graça e a misericórdia. É decisão de foro íntimo, de soberania divina. Ou seja, Deus decidiu se mudar a sua direção, o seu tratamento conforme a ação humana. No texto aí, utiliza-se a palavra enahem, ou nahan, ou inahem. Eu vou utilizar o texto original hebraico de Gênesis 6, verso 6, que diz mais ou menos assim, perdoe-me a pronúncia. Vá inahem, Adonai, ki asa et hadam, baaretz, vaitat el libo. Eu vou repetir, Gênesis 6, verso 6, pausadamente no original hebraico bíblico. Gênesis 6, 6 diz assim, vá inahem, Adonai, ki asa et hadam, baaretz, vaitat el libo. Mais interessante que você, olhando mais profundamente o texto, na Septuaginta, ou chamada versão dos 70, ou a Bíblia do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, escrita no grego, traduzida do original hebraico para o grego, ele não usa a palavra metanoien ou metanoia, que é arrepender, e não usa a palavra shuv, que é voltar, arrepender, virar. Ele usa a palavra esplangna, ou seja,
é uma tristeza. Digamos, a resposta é muito simples. Digamos que Deus não mudou. O que mudou foram as circunstâncias espirituais e psicológicas envolvidas. Na verdade, aí no original, tanto no hebraico como no grego, está dizendo que Deus teve uma comoção. Deus se decepcionou. Deus ponderou. Deus se condoeu. Deus teve uma misericórdia, uma compaixão. Ou, em outras palavras, Deus teve dó por haver criado o homem e o homem ter deixado ou abandonado os propósitos de santidade e perfeição divina. E todos os termos têm a ver com consolo também. Interessante. Todos os termos aí, de todos os textos, Gênesis, Juízes, Jonas, Tiago, quer haver consolar, mudar de disposição, condoer. Na verdade, literalmente no original, o texto quer dizer que Deus pesou o coração. O coração ficou contrito, ficou pesado. É como se o seu filho, quem tem neto, a criança pequena, fizesse algo de errado. E o pai e a mãe, o responsável, o avô, a avó, o tio, a tia, disciplinasse a criança, uma chinelada, por exemplo, que se usava antigamente. E ao levantar a mão para bater na criança, você tem pena. Olhando para a criança, você pensa, você respira profundamente, e esse é o sentido original de Deus ter se arrependido no original, e Nahem, ou Nahim, ou Naham. Que maravilha! Então Deus pensou, Deus ponderou, Deus ficou triste e mudou o conceito em relação ao homem, que seria o quê? A disciplina, o castigo. O texto no original está falando que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Quando fala lá em Samuel que Deus se arrependeu de ter colocado o rei Shaul como rei de Israel, não é que Deus se arrependeu porque Deus não tem o porquê ou o que de se arrepender, porque ele não errou. Ele não erra, ele é perfeito. Na verdade, no original está dizendo Naham ou Enahem, quer dizer que Deus desistiu de ideia, mudou de planos. E como alguém perfeito, santo, imutável, pode se arrepender? O que aconteceu? Na verdade, Deus tem excelência moral e ética. Em Gênesis 6:6, diz que Deus teve pesar e não mudança de conceitos ou caráter. Toda a ação, irmãos, teologicamente, biblicamente falando, toda a ação está ligada ao nosso livre-arbítrio. Na verdade, o que mudou foi a disposição do homem, a contrição, a confissão, o arrependimento. Chuv, metanoem, ou metanoia, mudança de disposição, mudança de atitude, mudança de comportamento, de mudança, ou emendai-vos. Por exemplo,
lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, João Batista vai usar a seguinte expressão, Mateus 3, de 1 a 3, arrependei-vos e crede no Evangelho. No original, João Batista, primo terreno de Jesus, está dizendo, chuv, arrependei-vos, ou mudai a mente, mudai o coração, emendai-vos, ou emendai-vos. É uma linguagem semita, para traduzir o sentimento. Então, o que o autor sagrado, o autor sacro do Velho Testamento diz que Deus se arrependeu, na verdade Deus não se arrependeu, Deus teve pesar, Deus ficou desapontado, Deus ficou decepcionado conosco. Deus mudou a maneira de lidar com o homem, mas não mudou os seus conceitos e o seu caráter. Eu vou ler o que um erudito do Velho Testamento, chamado Strong, Augusto Hopkins Strong, e Asa Ruth Krabbit, do Velho Testamento, diz o seguinte: Deus é justo, santo e pune o pecado. A sua justiça e a sua santidade é incompatível com o pecado. No entanto, Deus, da mesma forma que caminha com a sua justiça e a sua santidade, pureza de caráter, Deus caminha ao lado, para e passo, concomitantemente. Que maravilha! A sua justiça e a sua santidade, com a graça, com a misericórdia. Não foi o arrependimento, por exemplo, no caso de Jonas 3:10, que Deus mandou o profeta Jonas pregar o arrependimento e a punição da cidade de Nínive, cidade antiga dos ninivitas. Então, o doutor Strong, pastor doutor Strong e pastor doutor Asa Ruth Krabbit diz o seguinte, eruditos do Velho Testamento: eu vou ler novamente. Deus decidiu em sua onisciência. No caso de Jonas 3:10, não foi o arrependimento de Nínive que salvou a cidade, chuva, mas foi a graça de Deus. Deus é livre de opinião no seu ato de julgamento, amor, de acordo com as ações e atitude do homem. Deus, pela sua compaixão, graça e misericórdia, a palavra aí é Enahem, Nahan, ou Ren, compaixão, misericórdia, graça. Ele mudou a maneira de lidar com o homem, mediante o arrependimento do homem. Foi isso que aconteceu. Então a resposta é simples. Deus pode se arrepender? Não. A Bíblia diz que não.